Terceira parte de Reitas Brasil, Rabino Shmuel, Tânia, dia 15 de Reshvan, capítulo sagrado do Rebbe, capítulo 27, que consola sobre a passagem do Tzadik, Rabbi Menachem Mendel de Orodok. Começou a explicar como o Tzadik pode beneficiar, como o relacionamento com ele pode impactar de forma benéfica seus seguidores, alunos e adeptos, depois da passagem do Tzadik, mais do que em sua vida. E nisso tem dois momentos. Um vai ser descrito no Tânia de hoje e outro no Tânia de amanhã. Então, a primeira forma do Tzadik beneficiar, começamos a explicar que a vida do Tzadik consiste em suas conquistas, no ramo de confiança e fé plena em Deus, amor intenso e temor consciente, profundo do Criador. Fé, amor e temor. Isso é a vida de Tzadik. Isso é o legado, isso é o significado, isso é o valor. Todo o resto é só embalagem, só veículo para gerar essas sensibilidades. A criatura sente Deus com algo concreto, confia nele de forma absoluta, teme dele como algo todo-poderoso, ama ele como a fonte de tudo que tem de bom e agradável. Ensina aos seus alunos e adeptos a também seguir o mesmo caminho, buscar experimentar essas sensações. Então, quando o Tzadik vive na face da terra, estas três qualidades se apresentam diante de nossos olhos como algo que jaz dentro de uma ferramenta, um vaso, dentro de um espaço definido, uma alma presa num corpo. E os alunos somente recebem a manifestação dessas qualidades através daquilo que se percebe, ou até mesmo aquilo que não se percebe, mas que ele percebe, através de sua fala, através de seus pensamentos sobre assuntos sagrados. Quando se pensa algo sagrado, se purifica o ar. Quando se pensa sobre alguém, pode-se interceder por ele, pode-se rezar por ele, pode-se ensinar a ele. Quando o Tzadik mentaliza um Hassid, pode ajudá-lo a sentir, pode ajudá-lo em questões materiais e também em questões espirituais. Quanto mais ainda quando ele fala com o Hassid. Então, aquilo que percebemos em vida é só aquilo que o Tzadik pensa ou fala. O fato da alma estar presa no corpo se manifesta no quê? De que os efeitos daquela alma são obrigados a fluir através de fala e pensamento. Isso aqui é um limitador. Se o Tzadik não falou e não pensou, então o impacto da alma dele não foi para aquele lado sobre o qual ele não falou e não pensou. E por isso falaram os sábios que o aluno não alcança o grau, a intenção verdadeira do seu mestre, até passar 40 anos depois de aprender aquela passagem. Ou seja, ele se manifesta e nós também temos uma resistência, resistimos de compreender a profundidade do que ele diz. Então, pode ser demorado. Em resumo, os valores que o Tzadik traz para o mundo e para os adeptos dele sofrem diversas resistências. A resistência do corpo do Tzadik e também a resistência do quanto vai penetrar e pairar e prevalecer sobre o aluno. Porém, depois de seu falecimento, e a alma se fragmenta, divide em fragmentos. Então, o grau de nefesh que dava vida ao corpo paira sobre a sepultura, e o grau denominado ruach passa a experimentar experiências celestiais chamadas de Gan Eden. Quais são as experiências celestiais? A linguagem celestial dos valores que ele gerou, do serviço a Deus que ele teve na vida terrestre, que são as três qualidades: amor, temor e fé, inabalável em Deus. Mas será que aquela parte da alma não está mais presa no corpo? Todo aquele que tem uma conexão de alma com esse justo consegue
diz aqui o Rebbe, receber uma parte da experiência espiritual da alma do justo que está no paraíso, já que ela não está presa dentro de um vaso, não está presa num local específico, não tem matéria que resista para a sua presença, para a sua sensibilidade. Quer dizer que nós aqui estamos na Terra presos, somos almas, somos espirituais e temos uma certa interface, uma certa abertura para experiências espirituais penetrarem em nossa consciência ou nossa subconsciência que seja ativa em nossa vida. Temos uma conexão com o Espírito. Agora, o justo está no corpo também, então a resistência é maior. Quando ele não está mais no corpo, então conseguimos lidar com uma coisa espiritual elevada, luminosa e benigna, sem tanta resistência. Isso semelha-se ao que falaram sábios sobre o patriarca Jacó, que quando ele entrou para receber a bênção de Isaac, o patriarca, o Isaac disse: veja, o perfume do meu filho é que nem um pomar de macieiras, de maçã. Que nem o perfume de um campo abençoado por Deus. O Rashi explica pomar de maçãs. Isso aqui é uma indireta. Na verdade, se tratava do cheiro espiritual, da sensação de que aqui entrou um justo. Está entrando aqui uma experiência luminosa, uma inspiração de comunicar-se com Deus. E assim diz no livro Asar Ma'arot que a pessoa, com seus pensamentos e falas benignos, registra na sua redondeza uma energia benigna, chamada Avir Gan Eden, o ar do paraíso. A pessoa faz boas ações, bons pensamentos, o ar do paraíso, que está em potencial em todo lugar, ele sai do potencial e se manifesta em volta daquela pessoa. E quem é sensível, tem olfato para essas coisas, sente bem. E o oposto, Deus nos livre, pessoa que gera pensamentos, falas e ações negativos, então, no mesmo ar, não é questão espacial, não é um ar gás. No ambiente, tem o potencial de ser um ambiente bom e o potencial de ser um ambiente mau. Então, se a pessoa é maligna, seus arredores se tornam registrados com o ar do inferno, que chama aqui, do Gehinnom. Quer dizer que nós registramos nossa volta com nossas atitudes. Claro que um tzadik justo registra seu ambiente para o bem. Quando é corpo, então está limitado num espaço, perto daquele corpo. Quando o aluno não visita o seu mestre, então, quanto mais, se ele estiver próximo fisicamente, vai ajudar. Se estiver distante, tem como se comunicar, o pensamento do tzadik ajuda para o seu aluno, mas não é tão intenso, o aluno não sente tanto o impacto. Porém, quando o tzadik está sem o corpo, então prevalece o seu ar de paraíso em todo o mundo. Basta sintonizar-se àquela pessoa. Por isso fica muito fácil para os seus alunos adeptos receber a parte deles, quer dizer, uma sensação benigna, uma sensibilidade maior a partir do espírito do seu mestre, que nada mais é que a sua fé inabalável em Deus, seu temor intenso, profundo, seu amor inestimável a Deus. Aqueles que ele serviu a Deus em vida e segue depois também. E mais, como eu não tenho o corpo dele que resista, então o seu espírito vai subindo de grau após grau, como diz que o grau de Ruach sobe e se funde no grau chamado Neshama. A alma se divide em alguns componentes. Então tem a parte que faz o corpo, é uma parte inferior, mas as partes que servem a Deus, as inferiores vão se fundindo nas superiores cada vez mais, até chegar no Gan Eden Elyon, no Gan Eden superior, até o grau superior mais sublime, que aquele justo mereceu subir. Quer dizer, até ele alcançar a experiência mais intensa de amor e temor e fé em Deus,
que só sem o corpo se consegue alcançar. Quer dizer, o próprio justo, depois de falecer, intensifica em muito a sua experiência. A tendência que ele abriu aqui, de sentir aqui amor, temor e fé, é um embalo infinito. Para sentir isso de forma tão intensa que o corpo não toleraria. O que isso tem a ver com os alunos? Então ele diz, pois é sabido que coisas sagradas são eternas, jamais se arrancam do lugar, jamais desaparecem. Então, apesar da experiência do Rebbe ser cada vez mais intensa no seu paraíso, os ambientes que ele impactou, gerando ar de paraíso, continuam com o mesmo ar. Então, o grau inferior que ele registrou continua gerando sensibilidade, bem-estar, ele se expande, ele é captado por seus alunos, pelas almas dos alunos, cada qual de acordo com o quê? Com a sua comunicação, com a sua ligação. Isso é, a ligação é a devoção do aluno para o mestre, e a aproximação dele, quer dizer, aquilo que o mestre permite se aproximar. Você pode ser muito devoto, mas se o mestre não te chamou mais perto dele, então tem cada qual de acordo com alguns medidores. A devoção do aluno, a proximidade que ele conseguiu lograr enquanto lograr o Rebbe. E aqui diz, não somente em vida, tanto a devoção e a aproximação em vida, quanto a aproximação e ligação após vida. E como é que é a comunicação? Por um amor intenso. Questão de amor, carinho, querer estar perto. A força de vontade é uma força grande. E o amor é querer estar perto, querer estar junto, querer ser igual, querer receber o que ele tem para dar e dar para ele aquilo que eu tenho para oferecer. Ser um bom aluno, ser um bom adepto. Pois o Rebbe diz aqui, toda conexão espiritual que gera um fluxo energético em qualquer sentido, de baixo para cima, de cima para baixo, qualquer fluxo energético espiritual, surge por um amor, somente por amor intenso. O amor é o movimento, é o que remove qualquer energia espiritual, qualquer sensibilidade. Sobre isso fala o Zohar. O espírito da vontade do coração, ele atrai o espírito semelhante de cima. Então, se você quer estar junto com o Rebbe, ele quer estar junto contigo. Se você quer sentir a experiência que o Rebbe tem, ele vai querer que tu tenha, ele também vai querer que tu tenha esta experiência. Desde que a pessoa se prepare para servir a Deus da maneira que o Rebbe ensinou. Voltando a dizer que tanto o aluno quanto o mestre são servos de Deus. Só que aqui um servo é encarregado de ensinar o outro como trabalhar. Encarregado de servir ele com ferramentas. Então a pessoa deve se condicionar para servir a Deus com muito esforço intenso para aumentar essas três qualidades: amor, fé inabalável em Deus, amor intenso, temor profundo, na maneira que ensinou o mestre. E sobre isso falaram nossos sábios: se tu esforçares e então encontrares o que buscaste, tenha fé que está sendo ajudado por cima. Aquilo que vem sem esforço não tem valor. Então aqui a questão é se esforçar no serviço a Deus no caminho que o mestre ensinou. Isso começa estudando a Torá que ele ensinou. Por isso falam no Hassidim hoje em dia. O Rebbe disse, como é que se conecta com o Rebbe? Estudando os conteúdos que ele ensinou, a Torá que ele ensinou. Assim se conecta a alma com a alma. E se ela tem um legado e um ensinamento a ser praticado, deve ser praticado com todo o esforço e empenho, porque através disso você vai se comunicar com o Rebbe. Por mais que você não veja ele, você tem um carinho e amor pela pessoa que ele é, que nada mais é que pelo amor, temor e confiança em Deus que ele tem e que ensina, a qual você quer aderir. Então são alguns componentes: o serviço a Deus,
no caminho do Rebbe, com amor a essa alma generosa que Deus plantou no teu caminho para te ajudar. Com esses três componentes, existe uma conexão de almas, mesmo quando ela não está aqui na Terra, e ajuda e beneficia os alunos. Até que eu estou no dia 15 de Heshvan.